Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, sobre funções nitrogenadas. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Pronto. Como o próprio nome já diz, já indica para a gente, as funções nitrogenadas são aquelas cadeias carbônicas, compostos orgânicos, que contêm nitrogênio. O nitrogênio é representado pela letrinha N, de navio. E ele tem uma característica muito interessante. Na sua camada de valência, o nitrogênio tem 5 elétrons. Para chegar em 8, falta 3. Então, o nitrogênio é um elemento químico que precisa fazer 3 ligações. E ele tem que fazer 3 ligações para se completar. Muito bem. As funções orgânicas nitrogenadas são aquelas que apresentam nitrogênio. Nós vamos trabalhar 3 funções orgânicas nitrogenadas. Nós vamos trabalhar as funções aminas, amidas, não é amígdalas, e nitrocompostos. A gente vai trabalhar essas 3 funções. Função amina, função amida e função nitrocomposto. A primeira função que nós vamos trabalhar é a função amina. De repente, vocês já ouviram falar de alguma substância que pertence a essa função, que tenha essa função na composição. Geralmente, as cadeias que pertencem à função amina, seus nominhos terminam com ina. Quer ver? Ó. Anfetamina. Olha aqui, a cadeia de uma anfetamina, a molécula orgânica, e aí o nitrogêniozinho ali, ó, pertencendo junto, né, fazendo parte da molécula. A anfetamina é uma substância usada para acelerar batimentos cardíacos e também é usada como droga, né, porque ela causa uma aceleração, deixa a pessoa mais estimulada, né, ela é uma droga estimulante. A pessoa fica mais acordada, mais acesa, mais, assim, ativa, né? Cafeína. Ah, então quer dizer que a gente ingere nitrogênio quando a gente bebe café? Uhum. A molécula da cafeína aqui, ó, tem nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio e mais nitrogênio aqui. Então, a cafeína é uma substância que contém na sua composição química a função amina. Amina, cafeína. Ina, amina. Amina, ina. Enfim, é isso. Cocaína, que eu espero que vocês não conheçam do fundo do meu coração, também possui a função amina. Aqui a gente tem nitrogênio, aqui a gente tem outro nitrogênio. Cadê o nitrogênio? Não, só tem um. Nitrogênio aqui no meio da cadeia. Lá é um nitrogênio aleatório lá. Tem carbono, 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 de repente surge um nitrogênio. Então, a cocaína, ela tem na sua composição química o nitrogênio que constitui a função amina, cocaína. Então, pelo nominho já dá para a gente saber. Agora eu vou falar um pouquinho das amidas. As amidas também têm o nitrogênio, só que esse nitrogênio vai estar organizado de uma maneira um pouco diferente. Geralmente, as amidas são usadas como fertilizantes. É o maior uso aqui na nossa região. Também pode ser usada na indústria farmacêutica de fabricar remédio e também na indústria do nylon, que é um tipo de material bem resistente, como, por exemplo, linha de pesca. É feita de nylon. E o nylon é constituído por compostos que pertencem à função amida. Tudo bem? Olha só como é que é a função amida. Tem o nitrogênio também aqui na composição, mas esse nitrogênio vem do ladinho de um carbono que faz ligação dupla. Geralmente, na função amida, além do carbono, que faz ligação dupla, você vai ter um nitrogênio do lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo, tanto faz. Então, para termos função amida, nós temos que ter o N, o nitrogênio, junto com um carbono dupla O. Dupla O significa ligação dupla com oxigênio. Esse aqui, por exemplo, essa aqui é a molécula do nylon. O nylon é o que nós chamamos na química de polímero. O que é um polímero, professor? Polímero. Vou colocar aqui no chat. Polímero. O que é um polímero? São moléculas enormes, grandes. Moléculas, imagina que é um prédio bem grande.
E cada tijolinho que foi usado para construir esse prédio é uma molécula pequenininha que nós chamamos de monômero. Então, um polímero, ele é constituído por um tijolinho, tijolinho por tijolinho, né? Já ouviram, né? Então, tijolinho com tijolinho, tijolinho, vai grudando, pequenas partes, pequenas moléculas, de repente você é uma molécula enorme. Isso é um polímero, é essa molécula enorme. As amidas vão grudando uma na outra, vão grudando. Quando você vê, você tem uma molécula enorme, um polímero. Como, por exemplo, a teia de aranha. A teia de aranha é uma fibra ultra resistente. A teia de aranha aguenta um peso 1.500 vezes mais pesado, maior, do que a própria aranha. Mas é constituído pela função amida. Então, são proteínas, amidas, nitrogênio, ali. São pequenas moléculas de amidas que vão se organizando para formar uma fibra bem resistente. Muito bem. Então, na função amida, a gente tem nitrogênio também, sempre acompanhado do ladinho de um carbono. Uma das amidas mais importantes é a ureia, que é usada como fertilizante, que é encontrada como essas bolinhas aqui, ó, joga no solo para fazer correção do solo. E para finalizar, a nossa última função nitrogenada, a função nitrila, ou também conhecida como nitrocomposto. Na função nitrila, a gente tem o nitrogênio também, só que ele vem acompanhado do oxigênio já do lado dele, sem ser o oxigênio no carbono. Os nitrocompostos mais conhecidos, os mais utilizados, são os de explosivos, como, por exemplo, a dinamite, né? E outros explosivos que são usados para detonação, para explodir morro, quando vai fazer asfalto, quando tem um morro, aí tem que explodir o morro para fazer uma estrada reta, né? Então, explode com explosivo. E no explosivo tem o nitrogênio junto com o oxigênio, o NO2. Então, são essas três as nossas funções nitrogenadas. Nitrocomposto, amida e amina. Amina, amida e nitrocomposto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo funcional de cada uma. Vou interromper aqui a gravação, rapidinho, só para eu abrir aqui o grupo funcional de cada uma. No outro slide. Coloquei em slide aqui para eu poder editar. Vamos lá. Agora eu vou projetar de novo, para vocês irem acompanhando comigo aqui. Como é que a gente identifica o grupo funcional da função amina, amida e nitrocomposto? Eu coloquei em slide para eu poder editar, mas eu não vou projetar, se vocês me permitirem. Deixa eu ver se vai ficar bom para todo mundo ver. Todo mundo consegue enxergar a minha molécula aqui? Por favor, me deem um feedback. Sim. Sim, então vamos lá. Como é que eu consigo identificar, professora, a função amida? Aliás, a função amina. Na função amina, nós temos o nitrogênio aleatório no meio da cadeia. Então, tem lá carbono para cima, carbono para um lado, carbono para o outro, e o nitrogênio lá aleatório. Então, esse é o grupo funcional da função amina, o nitrogênio no meio da cadeia. Aqui eu tenho uma outra amina. Aqui, ó, essa molécula aqui também é uma molécula de uma amina. Como é que eu sei que é uma molécula de uma amina? Porque tem carbono de um lado, carbono do outro, carbono para baixo, e tem um N aleatório aqui no meio. Então, aqui eu tenho o grupo funcional da função amina, que é o nitrogênio. Vejam bem, o nitrogênio, ele pode fazer 3 ligações. Se ele fizer 3 ligações com carbono, carbono para trás, carbono para frente, carbonos para baixo, essa amina chama-se terciária. Essa amina aqui, do começo, ela também é terciária, porque tem o nitrogênio central, pleno, no meio da cadeia, reinando. Aí, para a direita, temos carbono,
e carbono. Para a esquerda temos carbono e carbono. Para baixo temos mais carbono. Então, o nitrogênio, das 3 ligações que ele faz, as 3 são com carbono. Uma cadeia para frente, uma cadeia para trás e uma cadeia para baixo. Essa é uma amina terciária. Essa aqui também é uma amina terciária. Tem o nitrogênio pleno no meio da cadeia. De um lado tem carbono, do outro tem carbono, para baixo tem carbono. E essa amina aqui, do meu terceiro exemplo, também é uma amina terciária. Eu vou pegar e vou circular o grupo funcional para vocês. Aqui, ó. O grupo funcional amina. Como é que eu identifico que isso aqui é uma amina? Tem um nitrogênio ali no meio da cadeia, um nitrogênio aleatório, no meio dos carbonos. Ah, professora, mas o nitrogênio vai aparecer sempre no meio? Não. Às vezes ele aparece na ponta. Vou dar um exemplo de quando é que eu tenho uma amina que o nitrogênio apareceu na ponta. Aqui eu tenho o nitrogênio ligado no carbono. Então, isso aqui é uma amina. Ah, por que ele não tem carbono para baixo e carbono para frente? Porque essa amina aqui só tem um carbono na sua composição. Mas o nitrogênio está completado, não é nem completo, é completado, com outras 2 ligações que ele precisa fazer. O nitrogênio faz 3 ligações. Se uma foi com carbono, as outras 2 têm que ser com H. Vou circular aqui o grupo funcional da função amina. Para vocês verem que o grupo funcional é sempre o nitrogênio. Aqui eu tenho uma amina que se chama metilamina. Metilamina, se a gente juntar tudo na mesma palavra. Aqui eu tenho uma outra amina. O nitrogênio está ali pleno no meio da cadeia, sozinho, sem carbono do lado dele. Que eu digo assim, o carbono está ligado nele, para um lado e para o outro. Sem oxigênio, sem nada, só o nitrogênio ali. Então, eu tenho uma amina aqui. O nitrogênio é o grupo funcional da função amina. Nitrogênio. E aqui embaixo, eu tenho... Opa, passei demais. Aqui embaixo, nessa cadeia, eu tenho uma diamina. Alguém saberia me dizer por que essa cadeia aqui de baixo é uma diamina? Por que eu chamo essa cadeia aqui, que eu vou circular? Porque ela tem 2 nitrogênios? Isso. Porque ela tem 2 nitrogênios. Sendo que um nitrogênio está numa ponta da cadeia, aqui, e o outro está na outra ponta da cadeia, do outro lado. Então, ali eu tenho uma diamina. Aqui. Essa molécula aqui, gente, que eu circulei, ela se chama... deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanodiamina. Mas ela é mais conhecida, costumeiramente, na comunidade científica, como cadaverina. Olha como é que é o nome. Cadaverina. Por quê? Porque essa substância, essa molécula aqui, ela é liberada pelos seres vivos quando eles morrem. Não tem o cheiro forte de um cadáver? Cheiro ruim? Cheiro de podre? É exatamente isso aqui, ó. Cadaverina, que é liberada pelo corpo, pelo peixe, pelo gado, pelo cachorro, qualquer tipo de ser vivo que não seja planta, que seja animal, qualquer ser animal que morre, ele libera na forma de gás a cadaverina. Então, geralmente, os cheiros ruins que a gente sente são compostos que têm nitrogênio. Cheiros fortes, assim, sabe? É por causa do nitrogênio que é liberado junto aqui. Tá? Então, essa aqui é uma amina, essa aqui é uma amina, essa aqui é uma amina também. Para eu identificar, para eu saber que é uma amina, é só olhar se tem um nitrogênio aleatório. Beleza. Agora vamos identificar amida. Na função amida, é mais fácil de identificar. Por quê? Porque o nitrogênio tem um acompanhante. Olha quem é o acompanhante do nitrogênio na função amida. É um carbono fazendo a ligação dupla com o oxigênio. Então, eu vou circular aqui para vocês o grupo funcional da função amida, para vocês verem o que é que vocês têm que enxergar na cadeia para dizer que aquela cadeia é da função amida. Tudo isso. Muito parecido com a função aldeído, muito parecido com a função ácido carboxílico,
Muito parecido com a função éter. Aliás, éter não, éster, tá? É aquele carboninho da ponta fazendo a ligaçãozinha dupla com oxigênio. E tem o nitrogênio embaixo. A função amida tem esse grupo funcional. Então, olha aqui embaixo, o grupo funcional da função amida. É mais fácil identificar, porque se tem carbono e dupla O, automaticamente é amida. Tudo bem? Então, se só tem nitrogênio, amina. Se tem o nitrogênio ligado num carbono, que também faz uma ligação dupla com oxigênio, é amida. Relembrando, nitrogênio aleatório, amina. Nitrogênio acompanhado, amida. Tudo bem? Até aqui? Continuando. Então, olha só essas duas cadeias. Aqui, nessa pontinha, eu tenho um carbono, e aí, de um lado, eu tenho nitrogênio, do outro, eu tenho oxigênio, dupla O. Então, automaticamente, a minha cadeia pertence à função amida, porque toda vez que tem nitrogênio, ou é amina, ou é amida, ou é nitrocomposto. Para ser amina, o nitrogênio tinha que estar sozinho, não pode ter essa dupla O aqui. Se tem a dupla O, a ligação dupla com oxigênio, é porque o composto pertence à função amida. E aqui, para a gente finalizar, minha função amina de novo, amida de novo. Como é que eu sei? Tem o carbono e ligação dupla com oxigênio. O nitrogênio não está sozinho, ele está acompanhado. Opa, ficou feio o meu risco. Vou refazer. Aqui. Esse é o grupo funcional da função amida. Então, função amina, nitrogênio sozinho, aleatório, ou no máximo com H. E na função amida, tem um carboninho aqui, ligação dupla com oxigênio. E para a gente finalizar, função nitro, nitrocomposto. O grupo funcional da função nitrocomposto é esse aqui que eu vou circular. Olha aqui, NO2. Para ser nitrocomposto, tem que ter nitrogênio ligado a 2 oxigênios. Tem que ter um dióxido de nitrogênio aqui, junto. Tudo junto. Isso tudo é o grupo funcional, NO2. Então, o grupo funcional da função nitrocomposto, ou nitrila, tanto faz, é bem fácil de identificar também. Você bateu o olho na cadeia, tem NO2, NO2 é um nitrocomposto. Aqui, ó. Aqui eu tenho o nitrocomposto. Esse composto aqui de baixo se chama nitrobenzeno, porque esse composto se chama benzeno, ligado no grupo nitro. E esse lateral aqui também é um nitrocomposto, porque tem NO2. Aqui, ó. NO2. Tudo bem? Então, se eu lanço para vocês uma molécula que tem o nitrogênio aqui, assim, sozinho, NH ou N, tá? Amina. Se a minha molécula tem o nitrogênio, mas na lateral do nitrogênio tem isso aqui, ó, um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio, ou seja, o N não está sozinho, ele está acompanhado. Isso aqui, ó, tá feio. Vou fazer de novo, peraí. E tem que ter isso aqui, ó. Sem preenchimento, querida. Aqui. Tem que ter o carboninho e a dupla O, para ser uma amida. Amida tem esse carboninho. E o nitrocomposto tem um oxigênio do lado do nitrogênio. NO2. NO2, NO2. Esse é o grupo funcional. Beleza, essas são as nossas 3 funções nitrogenadas. Agora, eu vou lançar para vocês uma questão que eu peguei lá no Agora Vai Enem, na plataforma do Agora Vai. Olha só. O aspartame, estrutura representada abaixo, ali no desenho, é uma substância que tem sabor doce ao paladar. O aspartame é usado como adoçante, né? Quando você vai tomar um café que você não quer usar o açúcar, usa uma molécula muito parecida com açúcar, do ponto de vista do paladar, mas que estruturalmente não é um carboidrato, ou seja, ela não engorda. Pequenas quantidades dessa substância são suficientes para causar a doçura aos alimentos preparados,
já que esta é cerca de 200 vezes mais doce que a sacarose. Olha só que beleza. E não engorda. Aí vem a molécula do aspartame aqui, ó. Eu cortei um pedacinho do benzeno aqui para baixo, para poder caber a parte aqui das funções. Mas é um benzeno aqui, tá? É uma moléculazinha fechada. Mas essa parte não vai influenciar. O que influencia essa parte de cima aqui, ó. A pergunta é, quais são as funções que tem nessa molécula? Quais são as funções? De tudo que a gente já estudou. Álcool, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter, éster, amina, amida e nitrocomposto. Eu vou explicar para vocês como que identifica, tá bom? Então, vamos lá. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui. Como é que a gente vai identificar qual é a função que está aqui nessa molécula? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem que conhecer as funções, né? Vamos pegar nosso caderno e ver os grupos funcionais que tem. Então, veja bem, acompanha comigo. Nessa pontinha aqui, ó, olha o que eu tenho. Não olha, né? Porque eu coloquei o negócio com preenchimento. Eu tenho uma ponta. Nessa estrutura aqui, ó, cada ponta é um carbono. É um carbono, é um carbono, é um carbono, é um carbono, é um carbono. Porque essa molécula está escrita na fórmula bond-line, que é aquela que só tem risquinho. Então, vamos lá. Nessa ponta, eu tenho um carbono, e esse carbono faz uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples para baixo com OH, que é a hidroxila. Logo, aqui, neste lugarzinho aqui, eu tenho a função ácido carboxílico. Aqui, ó. Bem nesse grupo funcionalzinho aqui, ó. Esse grupo funcional é da função ácido carboxílico. Beleza. Mas a cadeia continua para cá, então tem mais coisa. Vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui eu tenho um nitrogênio aleatório, que não tem O acompanhando ele, e não tem dupla O também. Não tem carbono com ligação dupla e oxigênio. Então, esse nitrogênio está free, livre. Nitrogênio livre, alguém saberia me dizer qual é a função? Que o grupo funcional é o nitrogênio livre? Amina. Amina, muito bem. Então, aqui nessa função, nesse grupo funcional, tem a função amina. Então, eu tenho ácido carboxílico aqui, eu tenho uma amina, um grupo funcional da função amina. Beleza, vida que segue. Agora, eu vou olhar meu próximo grupo funcional. Vejam comigo, acompanhem bem. Aqui eu tenho nitrogênio, mas ele não está aleatório. Do ladinho dele tem um dupla O aqui, ó. Tudo isso é um grupo funcional. Vejam só. Nitrogênio e tem carbono com dupla O do lado. Então, aqui eu tenho o grupo funcional da função amida. Aqui em cima, aqui, amida. Bem aqui. Beleza. Mas ainda tem coisas aqui para identificar. Tem ainda uma função aqui para identificar. Que função seria essa? O que a gente tem aqui? Tem um carbono, ligação dupla com oxigênio e simples com O. Quase um ácido carboxílico, olha. Muito parecido. Tem aqui e aqui. Só que não tem o H. Não tem o Hzinho aqui. O que é que tem no lugar do H? Uma ligação livre com carbono. Cada pontinha desse desenho é um carbono. Então, esse grupo funcional aqui, ele também é de uma função oxigenada que a gente já estudou. Ele é da função éster. Esse grupo funcional que eu circulei aqui em cima é da função éster. Aí, na pergunta, lá da atividade que eu peguei, do simulado que eu vou passar para vocês na semana que vem, éster. Eu falei éter ou falei éster? Até eu me confundo nessas funções. Da função éster, aqui. Aí, lá na pergunta, estava assim, ó, diga quais são as funções que a gente tem, né? Nós temos éster, amida, amina e ácido carboxílico. Vamos ver qual que seria. Vejam só, a letra E, ó. Éster, amida, amina e ácido carboxílico. Identificação. Não precisa dizer nome da função, não precisa, sei lá, fazer outras coisas.
A gente apenas identifica quais funções que a gente tem ali presente naquela molécula. Mas se caso a gente for dizer o nome também, na função amina, tem a palavra amina. Por exemplo, metilamina, etilpropilamina. Na função amida, também tem a palavrinha amida. Por exemplo, etanamida. Já sei que é uma amida porque tem amida na palavra do nome. E na função nitrocomposto, tem a palavrinha nitro. Por exemplo, nitrobenzeno. Nitrobenzeno pertence à função nitro. Pela palavrinha já dá para saber. Tudo bem até aqui? A parte mais difícil é fazer isso aqui, que a gente acabou de fazer. Identificar quais são as funções que estão presentes. Mas nada que uns 1.200 exercícios não resolva. Que a gente vai fazer essa semana. Dúvidas? Vou parar de priorizar a minha tela. Acharam que eu fui muito rápido na explicação dessas 3 funções? Amida, amina e nitrocomposto? Parece fácil, Bruno? Não é tão difícil. Vocês anotaram, né? O que é grupo funcional? Vou postar a aula no Google, no canal do YouTube. Hoje eu vou postar a da semana passada e a de hoje. Porque a da semana passada eu não postei. Por quê? As moléculas que eu fui lançando para vocês dizerem a função foram as mesmas moléculas que eu usei na atividade do Google Sala de Aula. Amanhã eu vou lançar, então, uma atividade lá no Google Sala de Aula, tá? Que é para identificar. Mesma coisa. Não pode faltar, Monique. Tem que ter. Mesma coisa. Vou lançar moléculas e aí vocês vão clicando lá. Aliás, vocês não, porque vocês participaram da aula, então vocês já estão cientes de o que é uma amina, o que é uma amida e o que é um nitrocomposto. Aí eu vou lançar moléculas e os alunos vão dizendo lá se é amina, se é amida, se é nitrocomposto, qual é a função. Tudo bem? Vocês vão lá e coloquem concluído. O Vitor que entrou depois, vou anotar que você entrou depois, Vitor. Os demais... Tá bom, professora. Os demais são os mesmos, né? Ah, Geisiane também. Beleza. Para vocês que entraram depois, só relembrando, dia 6 de outubro começam as apresentações de trabalho, tá? Tá bom, Geise. Dia 6 de outubro começam as apresentações de trabalho sobre carboidrato, lipídio, vitamina, proteína e ácido nucleico. O terceiro A vai apresentar dia 6 de outubro, das 6 às 7 da noite. O terceiro B, das 7 às 8. E o terceiro D, das 8 às 9. E o terceiro C vai apresentar na quarta-feira, dia 7 de outubro, das 18h30 às 19h30. Cada turma no seu horário, não vai ser todo mundo junto. Eu vou abrir uma reunião só para o terceiro A, no horário deles, outra só para o terceiro B, outra só para o terceiro C e assim vai. Tudo bem? Cada um no seu respectivo horário. Para que vocês possam apresentar, então, o trabalho de vocês. E aí vão estar sendo avaliados. Acho que eu sou a primeira professora que está passando a apresentação de trabalho para vocês via Meet, né? Ou já tiveram algum? Não, professora, você é a primeira. Vamos fazer um experimento. Adoro. Vai dar tudo certo, gente. No final dá tudo certo. Vocês sabem, né? Se não deu certo é porque não chegou ao final ainda, porque eu já tô filosófica. Bom, eu vou parar de gravar a aula aqui, porque eu já tô falando demais.